Costuma-se falar muito no nosso ambiente profissional num suposto antagonismo entre o engenheiro e o arquiteto. O arquiteto é aquele ser, quem sabe um pouco superior, que cria coisas elevadas, obras de grande arrojo. E o engenheiro civil, de mentalidade mais estreita, mais ligado à tecnologia, que então corta as asas do arquiteto, não deixa ele voar tão alto. Historicamente, não há uma profissão de arquiteto desligada da profissão de engenharia. Ambas surgiram com o começo das atividades humanas e se faz arquitetura e se fazem construções há mais de 10 mil anos. Vamos pensar no construtor medieval, por exemplo. Nessa época, o construtor era o arquiteto, era o engenheiro, era também escultor, muitas vezes. Quase sempre ele era matemático, conhecia um pouco de matemática, conhecia geometria. Então era uma pessoa só, que gerava a obra, inventava a obra e executava a obra. Essa situação perdura até a Renascença, quando, como se sabe, começam a surgir ideias novas, começam a surgir as ciências, começa a aparecer o pensamento científico. No fundo, toda a nossa atividade de engenheiros e arquitetos se desenvolve visando recriar, de certa maneira, uma unidade de pensamento que no construtor medieval existia porque o construtor é um ser único. Hoje, são vários profissionais que participam da produção de uma obra. Mas é preciso que o pensamento desse grupo de profissionais continue sendo um pensamento unitário, porque senão nós vamos ter obras de má qualidade. O senhor é bastante orientado assim na obra ou o senhor já vai fazendo tudo? Não, aqui nós entramos em contato com o engenheiro e o mestre, né? Nós não vamos fazer sozinho, porque a gente tem que dividir as coisas um com o outro. Se não sair boa, todo mundo participou do erro, das coisas mal feitas. Mas eu já trabalhei em muitas obras sozinho, fazendo o que está no projeto. Tem um projeto, a gente tem que seguir por ele, né? Alguma modificação, porque tem coisa que o projeto não tem jeito de executar todinho, né? Tem alguma coisa que a gente muda na obra. Mas é muito pouca coisa. Aqui foi todo executado o projeto. Do jeito que tinha que estar o projeto, nós não mudamos nada. Aqui está igualzinho. Quando o Paulo Mendes da Rocha veio ao meu escritório para conversarmos sobre a obra do museu, ele tinha uma ideia. A ideia dele era colocar, entre aspas, né, uma pedra no céu. Essa era a ideia fundamental do Paulo. Bom, pedras no céu já eram colocadas há mais de 10 mil anos. Vamos pensar nos domes megalíticos, né? Em particular um que está muito na moda atualmente, que é Stonehenge, na Inglaterra. Eram pedras no céu, e pedras até bem feitas. Elas tinham poucos metros de vão, eram apoiadas em pilares, mas tinham já um certo requinte. Em suas extremidades tinha pequenas concavidades que iam se encaixar em protuberâncias correspondentes preparadas na cabeça dos pilares. Então já existe há mais de 10 mil anos a ideia da estrutura, isto é, da vinculação de uma peça na outra. Portanto, o que há de novo na ideia do Paulo? Pedra no céu. É que não é uma pedra no céu, é uma grande pedra no céu. A diferença está no adjetivo grande. O problema é um problema de escala. Portanto, a diferença entre fazer uma pedra de 6 metros e uma pedra de 60 metros de vão é um problema terrivelmente difícil. Esta observação do problema que a escala coloca nas construções e até nos seres, né,
É uma observação que já foi feita por Galileu há mais de 400 anos. Ele dizia o seguinte: se eu for imaginar um ser gigantesco, um gigante, feito com os mesmos ossos, portanto com a mesma matéria estrutural de um ser humano, esse gigante teria ossos deformados, eles teriam que ser mais grossos, mais espessos do que os ossos de um ser humano, por ser ele um gigante. Problema da escala. Para manter a mesma proporção, diz Galileu, eu precisaria que ou os materiais de que é feito esse suposto gigante fossem mais leves, e ele cita então os pássaros, cujos ossos são de fato leves porque são feitos por uma estrutura celular, ou então esses materiais teriam que ser proporcionalmente mais resistentes. Nós temos aí uma barreira de escala que só pode ser vencida de duas maneiras, ou com leveza ou com maior resistência. A esse fenômeno da impossibilidade da existência dos gigantes, Galileu chamava de a fraqueza dos gigantes. Portanto, a pedra do Paulo no céu, com 60 metros, é potencialmente uma pedra fraca, que nós vamos ter que tornar forte de várias maneiras. Para isso precisa haver uma compatibilização das ideias arquitetônicas com as ideias estruturais. Enfim, uma equipe de engenheiros, arquitetos e outros profissionais trabalhando para viabilizar uma ideia fundamental, aparentemente simples. O que nós fizemos? Em primeiro lugar, a seção transversal. Depois nós vamos falar um pouquinho de como ela evoluiu, mas a seção transversal é uma seção celular. Essas paredes são muito delgadas. Por trás dessa ideia da parede delgada está a ideia da estrutura dos pássaros, que são seres que para voar têm que ser muito leves, mas ao mesmo tempo têm que ter resistência estrutural. Portanto, aqui está uma das ideias de Galileu. Eu tenho que usar materiais de alta resistência. Portanto, em lugar de usar concreto com FCK da ordem de 150 ou 180, eu tenho que usar FCK 350 kg/força por centímetro quadrado. Então, um concreto bem mais resistente do que o concreto que se usa normalmente nas estruturas de concreto armado. Concreto, portanto. Quanto ao aço, em vez de usarmos o CA50, que tem 5.000 kg/força de escoamento por centímetro quadrado, eu vou usar o CP 190, que tem 19.000. Portanto, de 5.000 para 19.000, quase 4 vezes. Então, estou usando materiais de 2 a 4 vezes mais resistentes do que os que se costumam usar nas estruturas correntes. Estou aqui, então, indo de novo de encontro às ideias de Galileu, no sentido de usar materiais mais resistentes. Então, estrutura alveolar e materiais mais resistentes. Um terceiro conceito, muito importante, é necessário para que se consiga viabilizar a obra. Nós temos um problema sério, que é o problema da deformabilidade da estrutura. Fazendo ela leve, fazendo ela resistente, ainda assim eu não consigo evitar que ela seja deformável. Então, eu teria uma estrutura com as proporções desejadas, porém que desde logo ou ao longo do tempo teria deformações, destruindo, enfim, todo o efeito, toda a ideia básica de uma pedra. Uma pedra mole não é uma pedra. Como conseguir uma estrutura leve, resistente, já conseguimos, e também indeformável? Nós vamos introduzir uma técnica que, bem, já existe há muitas dezenas de anos, que é a técnica da protensão. A protensão consiste basicamente no seguinte: consiste em introduzir
na estrutura cabos de aço de alta resistência encurvados, de uma forma habilmente desenhada, não é qualquer curvatura, isso tem que ser muito bem estudado, e puxar esses cabos para fora e depois encunhá-los aqui, de modo que quando eles querem voltar ao seu comprimento inicial, eles não podem. Como ele é curvo, ele introduz na estrutura forças de baixo para cima, que se contrapõem às forças de gravidade. Portanto, estou introduzindo um sistema de forças oposto ao da gravidade, uma espécie de, digamos, de antigravidade. Esse sistema de forças, combinado com o peso da estrutura, pode dar ou uma estrutura ligeiramente deformada, se a proteção for fraca, perfeitamente reta, se a proteção for a conta certa para equilibrar o peso próprio, ou até deformada ligeiramente para cima, se a proteção for um pouco superior ao que precisa para equilibrar o peso próprio. Portanto, na quantidade de proteção que nós damos, podemos dosar o quanto a estrutura vai deformar para cima, para baixo, ou não deformar. Com o passar do tempo, a estrutura tem uma deformação lenta. Tanto o aço como o concreto tem uma relaxação, uma fluência, como se chama. Então a estrutura no tempo vai descer. Eu preciso fazer essa compensação de deformações, não só instantaneamente, mas pensando na estrutura daqui a 10, ou quem sabe até daqui a 20 anos. Então o que foi preciso fazer aqui foi criar uma contraflecha da ordem de 15 centímetros, que será literalmente consumida ao longo do tempo, esperando-se que nunca chegue a ser totalmente gasta. Dentro da ideia de se manterem as proporções iniciais, que eram 60 metros de vão e aproximadamente 2 metros de altura, foi feito todo um paciente, realmente muito paciente, trabalho de pesquisa de soluções. Eu comecei, evidentemente, com a altura de 2 metros e uma estrutura extremamente esbelta, muito delgada, porém essa estrutura resultou excessivamente flexível e com tensões de compressão no concreto muito altas. Eu precisaria de um concreto mais resistente do que os 350 quilos que eu queria adotar. Isso não seria impossível de se fazer, mas já estaria um pouco fora daquilo que eu pretendia em termos de tecnologia de materiais. Então, fiz uma segunda tentativa de dimensionamento com 2,5 metros de altura. Aumentei um pouco a altura. Essa solução deu uma quantidade, uma cablagem pretendida razoável, mas ficava aquela espinha de que eu tinha aumentado a altura para 2,50. Tudo, o trabalho convergiu para uma solução final que tem um caixão com 2 metros de altura e aumentado em 20 centímetros, porque nós precisávamos de 2 abas para arrematar a impermeabilização e a camada de proteção dessa impermeabilização, que tem uma certa espessura. O dimensionamento dos cabos acabou dando certo. Tem todo um problema, porque eu preciso de um certo número de cabos para vencer a gravidade, para compensar o peso próprio. Esse número de cabos tem que ser alojado dentro das paredes de concreto. Portanto, elas têm que ter uma certa espessura. Por outro lado, essa espessura tem que ser a mínima possível para não aumentar o peso próprio. Portanto, é um jogo de empurra. Põe cabo, diminui a espessura, mas não cabe o cabo, aí tem que aumentar de novo um pouco, enfim. Nesse ciclo, que é normal, todo projeto tem aquilo que se chama de espiral de projeto, que vai descendo, descendo, até convergir no centro para a solução final. Aí chegamos ao projeto executivo. Outros problemas muito grandes são
as deformações horizontais devidas à retração do concreto, portanto, a variação volumétrica negativa que o concreto tem com a perda de umidade, o encurtamento da estrutura por efeito da própria proteção, que não é pequeno, e fora disso as variações térmicas que induzem movimentos horizontais, ora positivos, ora negativos. Todo esse conjunto de movimentos horizontais, que numa estrutura grande é de alguns centímetros, 2, 3 centímetros, coisa desse tipo, precisa ser previsto. Uma das articulações da grande viga é fixa. Ela é composta por 4 elementos no sistema de articulação Freycinet, os 2 extremos menores, porque pegam metade da carga, do que os centrais. Né? Então, tem 4 articulações Freycinet fixas, portanto, no lado do pilar mais curto. Do lado do pilar mais comprido, eu coloquei, por outro lado, 4 articulações móveis, permitindo, então, os grandes movimentos horizontais. Essas articulações são de neoprene, com 5 centímetros de espessura, e, além disso, o próprio pilar, sendo um pilar de grande altura, tem uma certa deformabilidade que se soma à deformabilidade do neoprene e permite, então, com facilidade, esses grandes movimentos horizontais. Apesar de que o concreto protendido é virtualmente impermeável, ainda assim nós quisemos, para garantir a durabilidade da obra, uma boa impermeabilização. E tem o problema de toda aquela água que cai em cima da imensa superfície de 12 por 60 metros e que tem que sair, não pelas bordas, mas através de tubulações apropriadas. Há vários aspectos para garantir a durabilidade de uma estrutura de concreto armado e protendido. O primeiro aspecto é o da proteção das próprias armaduras. As armaduras frouxas, isto é, as armaduras passivas comuns do concreto armado e que aparece também no protendido, precisam ter um recobrimento de concreto adequado para que não penetre agentes agressivos que se encontram em proporções cada vez maiores na nossa atmosfera. Nas armaduras protendidas, esse problema da corrosão é mais grave ainda, muito mais grave, porque essas armaduras estão num estado permanente de tensão. Nessa situação, a estrutura cristalina do aço fica muito vulnerável aos agentes corrosivos. É o problema da corrosão sob tensão. Por outro lado, o concreto em si deve ser denso e com superfície uniforme, para que ele próprio não seja permeável à entrada de agentes agressivos, a água trazendo consigo os agentes agressivos. Quanto aos aparelhos de apoio em neoprene, esse material é uma borracha sintética e é sujeita também ela ao envelhecimento provocado pelos agentes agressivos que se encontram na atmosfera. A ozona é um dos fatores de envelhecimento do neoprene. Então, periodicamente, cada 10, quem sabe cada 15 ou 20 anos, dependendo do grau de agressividade e do comportamento do neoprene, da qualidade do neoprene, esses aparelhos têm que ser substituídos. Nós já previmos, portanto, na estrutura, uma fenda de 20 centímetros entre o pilar de suporte e o fundo da viga, e nessa fenda cabem 3 macacos colocados em posições prefixadas, que, em seu devido tempo, levantarão ligeiramente a estrutura e permitirão a substituição dos neoprenes. Embora a viga de 60 metros, a tal Pedra do Paulo, né, seja o elemento estrutural mais espetacular dessa obra, o museu em si é uma obra totalmente subterrânea. Um problema importante que aparece nessa obra enterrada, por ser justamente subterrânea, é o problema do controle da água. Nós estamos numa região de lençol freático relativamente elevado. Teoricamente, o lençol estaria acima da cota de piso do museu,
Portanto, presença permanente de água em contato com as estruturas e com possíveis infiltrações. Para se evitar esse problema, foi prevista uma rede de drenagem das águas pluviais muito forte, muito poderosa, por baixo de todo o piso do museu. O Museu da Escultura é uma obra composta por lajes nervuradas, com vãos da ordem de 18 metros, protendidas também. As nervuras são espaçadas a cada 2,45 metros. As lajes têm 10 centímetros de espessura. Essas nervuras todas se apoiam em paredes contínuas de concreto armado, que são ao mesmo tempo os pilares de suporte, contínuos, portanto, da estrutura, e muros de arrimo que servem para conter a terra que está praticamente ao redor de todo o museu. Os muros de arrimo têm que ser naturalmente bem impermeabilizados, também por estarem potencialmente sempre em contato com a água. No auditório, essa mesma estrutura nervurada assume um caráter um pouquinho diferente, porque aí escolheu-se um traçado em planta para essas nervuras que acompanha o traçado dos degraus onde são dispostas as cadeiras. Portanto, o teto nervurado é um reflexo, por assim dizer, do piso, e o sistema estrutural então ficou muito aderente ao partido arquitetônico. Um dos problemas que intriga muito nesse auditório é que a proteção é introduzida em vigas curvas. Isso aparentemente é uma coisa impossível de se fazer, mas de fato o problema da proteção em vigas curvas é muito bem estudado e é perfeitamente resolvido. Da escultura é uma obra representativa do que há de mais moderno em concepção arquitetônica, em concepção estrutural, em emprego de materiais de ponta e em análise estrutural utilizando grandes computadores, pequenos computadores. De modo que o MUB, eu diria que é um cartão de visita da nossa tecnologia estrutural e arquitetônica no mundo.